Salve, nação corintiana! Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, trazendo para vocês mais um pós-jogo do Linha de Passe da ESPN. Créditos e agradecimentos aí aos canais ESPN, onde a mídia criticou sem dó, fez uma análise muito precisa. Eu concordo com tudo que eles falaram. Mas, pessoal, eu quero pedir para vocês um favorzão. Quem puder deixar o like ajuda demais o canal e se inscrever quem não é inscrito. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Fã de esportes, terminou o jogo e tá começando linha de passe. Quem diria, hein? 3 para o Barcelona, vou repetir, 1, 2, 3 para o Barcelona, 0 para o Corinthians. E agora, na semana que vem, vai ser um jogo dramático. O Corinthians carrega um placar péssimo para a próxima semana e vai precisar apresentar em um jogo o que não apresentou até agora em 3 na Libertadores, né? Corinthians ainda não estreou na Libertadores da América. Será que vai dar tempo de estrear e seguir na competição? Linha de passe hoje tem o Gustavo Zupac, tem o Jean Oddi, tem o Vitor Birner e o Paulo Calçade. Calçade, será que dá tempo do Corinthians estrear ainda ir para a fase de grupos? Olá, William, olá, companheiros. Olha, parece bem difícil, pelo seguinte. A entrevista do Ramon na semana passada, depois do sufoco contra a Universidade Central da Venezuela, era aquela entrevista que o treinador defende o trabalho, apesar de todos estarem vendo que as coisas não estão funcionando bem. E não, que não, papapá. Quer dizer, foi um milongueiro daqueles naquele jogo. E o Corinthians, que iniciou bem o ano e tal, e por uma série de circunstâncias dele, Corinthians, dos adversários, no momento crucial não tem rendimento. Não tá legal. Então, contra um time fraquíssimo, ele se enroscou. E contra uma equipe que também tem limites claríssimos, que é o Barcelona de Guayaquil, ele entrou pelo cano e criou uma dificuldade que é muito difícil. Tem que acreditar na mística corintiana, que Itaquera joga junto e jogar um jogo que não foi ainda mostrado em 2025. Então, eu acho muito difícil. O Corinthians, sim, mais ou menos jogou fora a possibilidade de Libertadores. Agora, pelo que o Corinthians vem jogando, sim, nessas últimas partidas, a Libertadores é enorme para ele. Ele fica mais do tamanho da Sul-Americana. Aí a gente vai debater aqui os porquês ao longo do programa. Impressionante, hein, Zupá? São 3 jogos na Libertadores, o Corinthians sofreu 6 gols contra um adversário, em 2 jogos com um adversário extremamente inferior, né? Põe extremamente nisso. E hoje com um adversário que, se a gente parar para pensar, claro, muito melhor, muito mais tradicional, evidentemente, que o último, mas ainda assim, um adversário, se a gente olhar detalhe por detalhe, inferior ao Corinthians. Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Sim, um adversário inferior ao Corinthians, sim, um adversário bem superior ao UCV. Não esperava um jogo fácil, não tinha por que ser um jogo fácil. Jogar aí contra o Barcelona nunca é fácil. O Barcelona é um time um clube extremamente acostumado a esse tipo de jogo. Corinthians e Barcelona poderia ser perfeitamente um confronto de oitavas de Libertadores. Agora sim, o Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores. Certamente não há nem o mais otimista, nem o mais poliana deles, que vai olhar para o jogo de hoje e falar que a vitória não foi justa pela margem que foi. Então foi um placar extremamente justo pelo que foi o jogo. E a gente pode olhar para diversas áreas, por diversos prismas para analisar o jogo. A gente pode discutir as escolhas táticas do Ramon para início e para intervalo. A gente pode discutir erros técnicos do Tchoca, do Memphis, do próprio Gustavo Henrique no gol contra, que para o bem do Corinthians não foi anulado. Mas o que me chamou muito a atenção foi o nível de intensidade do Corinthians no jogo. Porque com linha de 5 lá atrás, com linha de 4 e o meio campo mais preenchido, perdendo de 1 no 0-0, perdendo de 2, o Corinthians teve uma dificuldade de competir, de vencer duelos. De novo, né? Que me chamou muito a atenção. Eu até fui olhar os números depois do jogo. O Corinthians venceu só 37% dos duelos. O Barcelona venceu 63% deles. A postura também me chamou a atenção. Sempre atrasado nos desarmes, sempre atrasado nas divididas, e aí fica muito complicado. Só um milagre conduzirá o Corinthians à fase de grupos da Libertadores. Milagre, hein? É bom lembrar, você está vendo os melhores momentos aí? O Corinthians teve no primeiro tempo uma tentativa com o Garro, que ao invés de passar, ele se atrapalhou com a bola, acabou. Deveria ter passado. Não existia né? outra opção se não passar. Só teve aquilo.
E no segundo tempo, teve aquela chance que a gente viu a finalização com o Memphis, quando ele estava em campo ali já numa função um pouquinho mais atrás para armar a jogada, estava 1-0. E aí, claro, depois do 3-0, teve o Michael, que mandou uma bola na trave. Michael que também teve uma participação ali no terceiro gol do Barcelona, mas mandou aquela bola na trave, o Corinthians um pouquinho mais ali no desespero e tudo. E só. Milagre é a palavra que define uma classificação do Corinthians nessa altura do campeonato, hoje? Pois é, William. Boa noite a todos. É muito improvável, né? E é muito improvável, acho que justamente pelo que o Zupac falou, pelo fato de que esse 3-0 não foi um acaso, não é que o Corinthians deu um baita azar e aí o jogo terminou 3-0. O placar, no fim das contas, ele reflete, acho que o que foi o jogo. A gente sabe que o Corinthians não vem jogando bem, a gente falou isso, inclusive, depois das quartas de final do Campeonato Paulista. Então é uma sequência de jogos com futebol abaixo. É uma loucura, né? Porque eu sempre penso nisso. Vamos lembrar da quantidade de elogios que este mesmo Corinthians, com estes mesmos jogadores, com esse mesmo treinador, recebeu ao final do Campeonato Brasileiro, depois daquela sequência incrível. Recebe no meio da fase de grupos do Campeonato Paulista, porque de fato estava jogando com tranquilidade, com facilidade, claro que num contexto muito mais fácil. O adversário de hoje era mais complicado, né? Perto da UCV, o Barcelona é o Liverpool. É o Barcelona. Exatamente, é o Barcelona. Perto da UCV, o Barcelona é o Barcelona espanhol, né? Então, assim, é claro que o adversário era mais complicado, mas o Corinthians acho que teve muitos problemas. Para mim, inclusive, o Corinthians foi pior no primeiro tempo do que no segundo. Aí são essas ironias do destino, né? Porque você acaba... Eu acho até que as mudanças acabam sendo corretas, porque o Corinthians estava absoluta... A questão dos 3 zagueiros no primeiro tempo... Ela estava servindo bem para uma coisa, que é um problema seríssimo do Corinthians, que são as bolas aéreas. E você viu que no segundo tempo, sem 3 zagueiros, o Corinthians não tomou um gol por centímetros no cruzamento, no lance seguinte, perdia todas pelo alto no segundo tempo. Tomava susto pra caramba pelo alto. No primeiro tempo, ganhou todas pelo alto. Mas foi a única vantagem que os 3 zagueiros trouxeram ao Corinthians. Porque o Corinthians perdia todos os rebotes no meio, teve uma dificuldade para sair jogando abissal, um negócio absurdo ali com os 3 zagueiros que nenhum deles conseguia avançar um pouco com a bola, você não tinha saída de jogo, você estava com o meio-campo claramente sem jogadores para brigar com o Barcelona, que jogava o tempo todo no campo de ataque com a linha de 5 do Corinthians muito atrás. Então, acho que assim, o primeiro tempo foi pior. Só que no primeiro tempo o Corinthians acaba perdendo por 1-0, gol de pênalti no finalzinho. O futebol é assim. No segundo tempo, o Corinthians acho que até oferece um pouco mais de resistência, tanto que você tem 6 finalizações a 0 no primeiro... Não, 8 finalizações a 0 no primeiro tempo para o Barcelona. Isso. E 8-5 no segundo tempo. Quer dizer, você tem um segundo tempo mais parelho com as mudanças que foram feitas, mas aí também você sai mais, você deixa mais espaço e no fim das contas, independentemente de qual tempo foi melhor ou pior, o fato é que o resultado foi justo, que a diferença do futebol a gente viu em campo. Sim. E por isso, mesmo com o apoio da sua torcida, mesmo jogando em casa, ganhar de 3 para levar para os pênaltis ou ganhar de 4 não vai ser missão fácil mesmo. 3 ainda tem a esperança do Hugo, que é bom pegador de pênalti. Hoje não conseguiu defender o pênalti, que teve contra ali, mas é bom pegador de pênalti, mas assim, construir 3. É aquela velha história de sempre. Você faz um jogo, faz um gol, faz 2... E não tomar gol, né? Acontece, e não tomar, acontece, né? Agora, você entrar com a obrigação de ter que fazer, a pressão de ter que fazer 3, ainda a pressão para ir para uma fase de grupos de Libertadores da América. E lembrou bem aqui o Calçade, Birner, passar um jogo no famoso clean sheet, como diriam, né? Birner adora ingleses, a clean sheet. Tá difícil para o Corinthians um clean sheet. Ah, o Mirassol 2-0, mas em termos de Libertadores está complicado. No caso do Corinthians é oh shit. Não é clean sheet. Opa! Muito bom, muito bom. Gostou? Nosso poliglota Zupac, também arrisquei ele um pouquinho. Eu acho que podia ser apenas sem tomar gols e fazendo gols, mas boa noite a você, William, Jean, Zupac, Calçade, aos fãs do esporte. Eu estou muito curioso para ouvir a entrevista do Ramon. E não é uma questão assim, pessoal, porque diante das críticas após os jogos bem ruins contra a Universidade Central, tão ruins que o time mesmo classificado escutou protestos da torcida, dentro do estádio, fora do estádio. Certamente a direção do clube não ficou satisfeita, porque no papel o Corinthians tem time para brigar e para ser melhor que o Barcelona, igual aqui. Então a questão não se trata de preparação exatamente quando a gente fala da parte física, porque o Corinthians dosou no campeonato estadual, não se trata da qualidade do elenco,
o Corinthians não enfrentou o Flamengo, o Corinthians enfrentou o Barcelona de Guayaquil, que é uma boa equipe, que é um gigante do Equador, jogando dentro de casa mais forte ainda, faz um início de temporada muito bom, com 3 vitórias no Campeonato Nacional, mais essa vitória hoje, mas o Corinthians já tinha pelo menos para fazer um jogo parelho, pelo menos, tá? Tô nivelando por baixo contra o Barcelona. E o jogo do Corinthians hoje, como você disse, dá a impressão de que o time não estreou na Libertadores. Eu concordo com o Jean, principalmente no primeiro tempo. Porque a falta de soluções para criar chances de gol, a falta de capacidade para neutralizar o adversário, são coisas que passam muito pelas ideias de jogo mal implementadas. O que me chama a atenção é que ano passado, jogando num 4-3-1-2, que eu já falei 500 vezes, eu não gosto, o Corinthians conseguiu ser a sua melhor versão, competitivo, foi muito bem. Esse ano, eu acho que todo mundo esperava que o Corinthians fizesse alguma coisa parecida, mas a impressão, a não ser que isso seja desmentido nos próximos 2 jogos, porque eu não sei se tem Ramon depois dos próximos 2 jogos, se isso não for desmentido, é que aquilo foi uma coisa do futebol que não se explica, algo de momento. Porque o time não cria, jogando desse jeito, não consegue marcar pelos lados. Hoje, com uma linha de 3, linha de 5, continuou sem conseguir marcar dos lados, sem criar. Melhorou um pouquinho na jogada aérea, mas foi inofensivo. Então, isso cabe muito ao técnico que falou para as pessoas desfrutarem da vitória contra o Universidade Central. 3-2. Ele falou vários sobre desfrutar. Falou que o vestiário estava feliz. Eu não acredito nisso. Eu também não. Eu não acredito. Foi ele que disse. O Memphis deu uma entrevista criticando e o Hugo a atuação também da equipe. Então, assim, eu estou muito curioso para ouvir o treinador, porque eu quero saber se ele vai falar sobre o jogo ou se ele vai tentar se defender nessa entrevista. Eu acredito que a gente vai ver a segunda hipótese e que o Corinthians precisa de soluções e não de defesas. Rapidinho, antes de passar a bola para vocês de novo, Hugo Souza falou na saída do gramado. Vamos lá. Hoy las cosas no se dieron, un resultado complicado que tiene Corinthians para el cotejo de vuelta. Difícil falar, né? Eu acho que agora é esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar, para que a gente possa em casa fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é jogar futebol da melhor forma, ter a bola, agredir o adversário, para que a gente possa fazer os gols que a gente precisa e buscar a classificação em casa, porque com essa camisa nada é impossível. Es un resultado complicado, sabiendo que tienen los 3 goles. É um resultado complicado, mas a gente vai trabalhar, a gente vai brigar até o final, vamos lutar até o final, para que a gente possa em casa fazer os gols que a gente precisa. Obrigado. O Birner estava falando aí sobre os próximos jogos, mas assim, também não adianta o Corinthians jogar tudo que não jogou até agora no domingo, se classificar para a final do Paulista e chegar na quarta-feira e não reverter. Não vai segurar a onda, não. O que o Ramon tentou fazer, assim, ele está jogando um jogo de 270 minutos, que é os 2 da Libertadores e a partida contra o Santos. Primeiro foi uma catástrofe. Num espaço muito curto. Então ele já começou a administrar, porque realmente você não vai pôr o mesmo time para jogar nesta sequência, daqui a pouco ele não anda em campo. Então ele tem que realmente rodar. Rodar, assim, é uma coisa, manter desempenho é outra, faz parte. É mesmo quando você trabalha com outros jogadores. O que aconteceu? A gente já falou aqui algumas vezes, vamos repetir. O Corinthians do ano passado, a imagem que ficou muito forte era de um Corinthians, a partir do momento que sai da Sul-Americana e tem como único objetivo, destino, o Brasileirão para se salvar. E ele conseguiu fazer isso, apenas um campeonato. Agora, ao se dividir, as coisas não estão indo bem. E o rendimento não é aquele do ano passado. Tá. Perfeito. Quando você conversa com os jogadores, os jogadores você não vai perguntar para o jogador, ele vai falar isso aqui no ar. Mas eles admitem que a comissão técnica existem melhores. Eles falam isso. Mas não vão admitir isso. E nem tem que falar no ar, negócio desse. Não, nem vão falar, claro. E a relação é boa, né? Até porque a relação é boa. Mas falta conteúdo. Verdade. O que ele tentou fazer hoje? Ele olhou, viu os jogos do Barcelona e viu a quantidade de cruzamentos. Eu comecei a olhar, a hora que chegou em 100 eu parei. Isso em 4 ou 5 jogos. Hoje foram 24. Então ele entra com 3 zagueiros, que sabe, tem uma zaga frágil e vai ter um time que trabalha mal a bola
mas só joga lá na área. Então ele tentou estender a linha defensiva com 5, os laterais não saíram, ficaram, então eram 5, para diminuir os espaços. E para evitar os cruzamentos. Para evitar jogadas individuais em velocidade pelas beiradas, para ganhar no mano a mano, e aí você barra e joga por cima. Por quê? Ele conseguiu deixar Bidon e Santana, se você tem um time bom, adversário, que trabalha bem a bola e roda de um lado para o outro, os teus 2 volantes vão ficar loucos. Sim. Eles vão entrar em parafuso. Por quê? Porque eles não vão conseguir se movimentar para um lado para o outro, aquele louco que nunca chega. E nunca chega. Com este time, dava para jogar. Por quê? Porque a bola não roda. A bola vai para a área. Foram 24 cruzamentos. Mas o Calçade, no primeiro tempo, isso que você falou aconteceu em bons momentos ali. Aconteceu porque... Dos 2 volantes desesperados tentando reter a bola no meio campo. Eles afundavam e a entrada da área ficava livre. Como teve chute de fora da área logo. Então, o tempo, isso que eu falei, todas as segundas bolas eram do time do Barcelona. Garro, Memphis e Yuri fazem parte de outra equipe. E o Garro muito mal no jogo, né? O Garro tá em outra rotação ainda na temporada. Para ter esses times, tem que ter velocidade. Você tem um time com 5 no fundo e sem velocidade. Só o Yuri, teoricamente. Então fica muito difícil. E também ele estava... Essa é a leitura... Mas estava dando certo, né, Zupa? Tava segurando. O João Pedro... Ele fez uma bobagem, porque o atacante entra, cara, é só acompanhar. Exatamente. Ele pensou numa coisa, quando ele foi fazer, o atacante tinha passado. E assim, e natural que quando se olha, ok, então ele vai escalar 3 zagueiros, e você tem o André Ramalho no elenco, até pela característica do Ramalho com bola no chão, e pela experiência, que você pense, poxa, acho que o Ramalho era a melhor opção. Mas, se a ideia do Ramon Dias, e eu compartilho da leitura do Calçade, e imagino que ele vai tentar trazer essa leitura também, se a ideia do Ramon Dias era aumentar a estatura com 3 zagueiros, você opta pelo Tchoca, não pelo Ramalho, porque a bola aérea do Ramalho é um dos pontos de deficiência do Corinthians na temporada. Eu acho que isso justificou essa escolha. E outro problema que ele teve, e que eu acho que também culminou nessa escolha inicial de 3 zagueiros, é o fato de que ele não tinha os 2 volantes marcadores dele, nem Ranieri nem Martínez. Então, assim, o que é o Corinthians? Acho que o Ramon se preocupou mais em atacar os seus próprios problemas, as deficiências defensivas do Corinthians, do que em atacar o Barcelona. Isso, em algum momento, funcionou, mas gerou outro tipo de problema, né? Então, o que é o Corinthians? É um time que tem problema na bola aérea, problema pelos lados, e ele estava sem o primeiro volante. Então, ele tira o lateral esquerdo dele, que marca pior, tira o Bidu, bota o Hugo, bota 3 zagueiros para subir a estatura e para proteger o time um pouco mais, já que está sem os volantes marcadores. Beleza, mas o que isso gerou? Um esvaziamento do meio-campo. E o meio-campo que, dos 3 homens, um era o Bidon, que fisicamente não vai ganhar os duelos, e o outro é o Rodrigo Garro, que fisicamente não está bem. Então, ao tentar atacar os problemas que o Corinthians tem, como consequência, isso gerou outro tipo de problema, que custou ao Corinthians o primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Corinthians correu para tentar tapar os buracos criados no primeiro tempo. O que eu acho, agora vou falar uma coisa que é muito confortável depois do resultado, mas quando você se preocupa muito em proteger os lados do campo, sabendo que você tem seríssimos problemas de marcação em jogada aérea, você precisa, de preferência, o ideal é você ter na frente da linha de 5 uma linha de 4. Não, 5-4-1 é outra coisa. Então, é porque você posiciona... Porque o Corinthians, desse jeito que ele atuou, ele permitiu que os jogadores do Barcelona estivessem muito tempo com facilidade no entorno da área. Sim. E aí os cruzamentos acontecem. E a zaga não está bem. A zaga não, o sistema de marcação, porque não é uma questão só dos zagueiros. Exatamente. Quando você botar os melhores zagueiros do mundo ali, obviamente vai melhorar, vai tomar menos gols, mas você vai continuar tendo problemas porque tem problemas de posicionamento, de compreensão, de posicionamento de um com outro atleta dentro de campo. E quando você permite isso num jogo de mata-mata, num jogo fora de casa, você começa a ser pressionado, o jogo fica desconfortável, aí o jogador vai lá e faz o pênalti. Provavelmente ele não faria num jogo pequeno, quando estadual, quando estivesse conseguindo raciocinar melhor, porque o jogador está sendo testado, acabou de chegar no Corinthians, camisa pesada, jogo enorme, Libertadores, vale fase de grupos, vale a entrada no torneio mais importante da temporada e, em tese, não é o mais difícil, porque o brasileiro é mais difícil que a Libertadores, porque a Copa do Brasil, dependendo da sua sequência de adversários, pode se tornar mais difícil do que ganhar a Libertadores de acordo com a sequência de adversários no mata-mata, né? E aí, toma um gol, e aí a torcida que está na arquibancada, entre aspas, vai para dentro do campo, e a pressão aumenta. Aí entram outras questões. E o time, coletivamente, não sabe o que fazer. Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Ele não sabe como marcar, ele não sabe como reter a bola, ele não aciona o contra-ataque, mas o treinador me parece um pouco
refém, e eu não o culpo, até porque é uma situação que ele criou, dos grandes nomes do elenco. Quando o Garro não faz uma boa temporada, você poderia colocar ali um terceiro jogador de meio campo, mais recuado, né? Para os volantes não balançarem tanto, iam sofrer do mesmo jeito. Você falou 5-4-1, que exigiria a saída de 2 dos Exato, 3. exato. Não é, Exato. Exato. Por isso eu estou falando, vendo o jogo agora é muito confortável para ele falar o que o jogo pedia. Não, porque não dava para ele fazer isso. Eu sei. Mas eu acho que aí não dava para ele fazer isso. Concordo. Por isso que eu falei, agora vendo o jogo, muito confortável falar. E eu tenho a impressão que ele sacrificou o Carrillo para o jogo, primeiro porque ele imaginava que seria um jogo de pouca posse, e você ter o Carrillo num jogo de pouca posse faz menos sentido, e acho que também talvez um pensamento para domingo, porque ele vai ser mais útil domingo do que seria hoje dentro dessa proposta. Mas domingo, depois de domingo, com todo respeito, domingo só existe depois de agora. hoje. Sim. Eu concordo. Antes do jogo de hoje, domingo não existe. Eu falei antes, eu acho que assim, não tem comparação, obviamente, se você tivesse que fazer escolha sobre passar na Libertadores ou chegar na final do Campeonato Paulista, óbvio que você não tem nem dúvida sobre o que escolher. Só acho que agora, domingo não é tão desimportante assim. Agora ficou maior. Eu acho que ficou maior. Nossa, eu acho que o jogo de domingo maior. fica maior. Então, assim... Inclusive pro treinador. Inclusive o dilema dele... Mas não adianta passar domingo e perder na quarta. Eu acho que para ele talvez adiante. Eu acho que porque agora é dado... E ele, considerando que ele não vai ser demitido hoje ou amanhã, tá? E acho que não será. Não será. Então, pronto. Se ele não vai ser demitido hoje e amanhã, parte-se já do pressuposto que o Corinthians está quase eliminado da Libertadores. Então, ser eliminado da Libertadores na quarta-feira que vem não vai ser uma novidade, se isso acontecer. Não. Aí, claro, óbvio novidade. que vai depender do contexto desse jogo de volta e tudo mais. Agora, por isso mesmo, o jogo que o Corinthians vai fazer no domingo, e eu não estou falando só de chegar à final ou não do Campeonato Paulista, mas o que o Corinthians vai fazer em casa, no domingo, contra o Santos, do Neymar, vai ter um peso. Vai ter um peso que vai mudar completamente a avaliação, eu acho que de tudo que está Assim como o que aconteceu na quarta-feira também. Claro, tudo depende do como, né? Isso. Como. Então, como vai jogar a quarta-feira é mais o como. Sim. Né, do que o que vai acontecer. Agora, a eliminação no domingo, ela tem um peso E outra coisa, Jean, se fizer um grande... a eliminação na quarta já não tem um peso tão gigantesco, porque, vamos dizer a verdade, está muito difícil. Você quer ouvir o Ramon? O Ramon está prontinho. Se fizer um grande jogo contra o Santos, a chance de você conseguir a remontada, que é pequena, aumenta um pouco. É isso. Eu acho que... Um jogo transporta para o outro.